Pronto, perfeito. A gente começou a gravação. Pessoal, hoje a gente vai encerrar o ponto 8, começar o ponto 9. Porém, antes de iniciar o ponto 8 e começar o ponto 9, eu queria chamar a atenção de vocês em relação aos exercícios de fixação. A gente amanhã vai ter um exercício de fixação do ponto 7 que se encerra, e também tem um vídeo que eu fiz do Google Classroom sobre a questão da responsabilidade internacional da China pela pandemia. Então, não vai até amanhã, não deixem de fazer. A gente, nessa segunda unidade, a gente está colocando prazos mais curtos para responder os vídeos, justamente para que vocês não acumulem muita coisa no final do semestre. A turma de vocês, eu ressalto, ela é muito participativa, geralmente todo mundo faz dentro do prazo esses exercícios, então a gente não tem muito problema não. Mas, de antemão, a gente avisa que para cada exercício de fixação que vocês perderem, vocês receberão 2 faltas, e a gente vai lançar o mais breve possível, até porque a pessoa fica acompanhando as faltas que terá, tá certo? Então, não deixem de fazer, avisem aqueles colegas que não estão tão ligados na aula, para que não deixem o pessoal aí também, que o pessoal que é da representação da turma saliente essa questão dos prazos dos exercícios de fixação, e não esqueçam, o exercício de fixação de vocês, ele vale meio ponto, independente do número de questões acertadas. Porém, quem não fizer, leva 2 faltas. E outra coisa, o ideal é vocês fazerem um exercício de fixação depois da minha explicação online, porque a minha explicação online, geralmente, a minha intervenção ao vivo, ela dura 1 hora e pouca, e o restante da aula seria justamente o espaço para vocês poderem responder isso. Então, não tem motivo para vocês deixarem para a última aula. O exercício de fixação faz parte da aula de vocês. Inclusive, hoje a gente já deixou do ponto 9. Claro, a gente dá um prazo, porque às vezes a pessoa está com problema de conexão naquele dia, né, não pôde assistir, mas o certo mesmo era, por exemplo, passou o exercício, e também, às vezes, geralmente eu não termino um ponto no mesmo dia, né? Eu começo geralmente um ponto numa semana e termino na outra, a maioria deles, a não ser aqueles que são muito grandes, mas o resto é assim. Então, por exemplo, a gente tem o exercício do ponto 7 que vence essa semana, amanhã. A gente tem o exercício do ponto 8. O ponto 8 a gente termina hoje. O ideal era, por exemplo, vocês já terminarem essa aula e já responder o ponto 8, porque o ponto 8 eu termino agora, né? Vamos encerrá-lo agora e começar o 9. Então, já era a oportunidade para responder o ponto 8, depois que terminar a minha intervenção aqui ao vivo com vocês. Então, gente, não deixem de fazer, né? E lembra aos colegas, não, porque é só meio ponto cada um, são 6 exercícios diferentes, eu vou passando aos poucos, que o nosso assunto ele vai até o ponto 12. Tá certo? E avisem aos colegas que quem não fizer cada exercício desse leva 2 faltas. Inclusive, eu vou lançar até com antecedência. Apesar que, como eu disse, a turma de vocês tem feito os exercícios, tem turmas que eu tenho problemas para fazer os exercícios, mas a turma de vocês faz, eu elogio isso, a turma de vocês é bem comprometida, tem feito essas atividades que a gente tem passado tudo certinho, tá? Então, mas mesmo assim, reforcem isso com os colegas, principalmente a representação de turma. E pronto, gente, agora vamos começar a exposição. Pronto, na aula passada, a gente tinha terminado esse primeiro slide do ponto 8, e agora eu vou passar para vocês a partir do segundo slide, né? Deixa eu também explicar aqui, pegar um link aqui para explicar. Esses slides sempre estão disponíveis junto aos exercícios de fixação, inclusive o que vocês receberam hoje, agora de manhã, né? Então, sempre tem os slides. Nos slides sempre tem a bibliografia, as referências, né, que a gente usa. Então, vamos lá.
Pronto. Se vocês não estiverem vendo os slides, por favor, me deem, avisem no áudio, né? Lembrando que a partir desse momento eu não estou enxergando o chat, né? Então, se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, ou vocês perguntam no áudio, ou vocês peçam para algum colega ler, caso tenha algum problema com o áudio. Bem, pessoal, existem alguns elementos essenciais da responsabilidade internacional. Nesse caso, eu uso a classificação de RESEC. E reparem, como a gente falou semana passada, a responsabilidade internacional ela é extremamente parecida com a responsabilidade civil. Tem algumas questões pontuais que é diferente. Então, vocês que já pagaram responsabilidade civil, vocês têm uma facilidade para entender responsabilidade internacional, por exemplo, melhor que os estudantes de IRI, que não pagaram essa disciplina, né? Então, esses elementos essenciais basicamente são os mesmos da responsabilidade civil interna, que seriam os três, né? Ato ilícito, esse ato ilícito tem que ocorrer de acordo com as normas internacionais. Essa ilicitude não é avaliada de acordo com o direito interno. Eu acho que alguns de vocês já assistiram aquele vídeo que eu fiz sobre a questão da responsabilidade internacional da China. E ali eu falei do regulamento sanitário internacional, etc. Não foi no meu Facebook, foi no Facebook de um aluno que compartilhou o vídeo. Um jurista disse que deveria se verificar se a China ela cumpre as mesmas precauções sanitárias que o Brasil. Aí deu vontade de dizer isso. Olha, a ilicitude, como não foi o comentário, não foi no meu Facebook, e francamente eu evito hoje em dia arrumar briga em redes sociais, porque eu acho que não leva a nada. Mas, francamente, qual é as normas sanitárias do Brasil, obviamente, não podem valer na China, né? A China teria que seguir o Regulamento Sanitário Internacional, que foi citado no vídeo, porque o Brasil é um Estado soberano diferente da China. Então, o comentário que ele fez foi totalmente descabido e, francamente, o jurista desse eu não contrataria para ser meu advogado, nem em relação ao direito interno. Ele pode ser o maior penalista do mundo, pode ser o melhor advogado do direito do trabalho, só que aí ele teria que ter uma noção básica de direito internacional, que esse ato ilícito que configura a responsabilidade internacional sempre é em relação ao direito internacional, ou seja, às normas internacionais que aquele Estado tiver aderido. No caso, o Regulamento Sanitário Internacional, que a gente citou lá no vídeo, né, que eu vou fazer um artigo assim que eu tiver tempo. Imputabilidade. A imputabilidade, como vocês sabem, é a capacidade para responder. E, a princípio, só duas entidades são imputáveis no âmbito do direito internacional público, que seria o Estado soberano e a organização internacional. Então, nem pessoas naturais e nem, por exemplo, pessoas jurídicas, empresas, seriam imputáveis no âmbito internacional, seriam inimputáveis, né? A ocorrência de um dano material ou de um dano imaterial. Dano material é todo aquele dano que pode ser quantificado economicamente. Dano imaterial é aquele dano que não pode ser quantificado, ele só pode ser estimado. Esse dano imaterial, ele seria uma espécie de dano moral? Sim, seria uma espécie de dano moral. Na verdade, um dano moral é um dano imaterial, tá? Por exemplo, se um representante de um país, ou se um funcionário, ou se um agente de um país, de um Estado soberano, ofende outro Estado soberano, aí existe sim um dano imaterial. Por exemplo, o presidente do país fala mal de outro. Pronto, uma situação que ocorreu agora e vocês devem ter acompanhado foi o ministro da Educação, né, que ele falou, fez uma postagem numa rede social sobre a China, invocando teoria da conspiração sobre a pandemia, e usando, inclusive, o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, que é a própria empresa, a Maurício de Souza,
criticou esse ato, né? Inclusive, ele está respondendo a inquérito sobre isso, né? Francamente, uma infantilidade para o ministro da Educação postar, e uma situação que não ajuda o nosso país em nada, e que você fundamenta uma análise em cima de uma teoria da conspiração que não existe prova concreta. Teoria da conspiração, gente, é um problema porque pode ser até verdade, pode não ser, mas você não tem prova concreta. E quando você representa um Estado e você invoca a teoria da conspiração, ainda mais usando um desenho infantil, isso gera, com certeza, um dano imaterial, tanto é que a embaixada chinesa, eu li a resposta que eles deram, foi bem agressiva para os diplomatas, porque diplomatas são pessoas que, inclusive, são treinados a evitar postura agressiva, né? Isso faz parte do treinamento deles. Eles procuram se mostrar mais calmos, mais racionais, e a resposta chinesa foi bem enfática, né? Foi muito enfática. Assim, não, isso não tem, pelo amor de Deus, pediram desculpas, ele disse que só pedia desculpas se o governo chinês providenciasse para que encomendas de respiradores, de implementos médicos que o Brasil tinha feito fossem liberadas. Enfim, eu entendo que ali seria hipótese de dano imaterial também. Pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer, e vocês com certeza já estudaram isso, é que esses três elementos, sendo essenciais, se um deles faltar, não existe a responsabilidade internacional, tá? Então, é preciso a conjugação dos três para a configuração da responsabilidade internacional, certo? Se faltar um, não há. Por exemplo, se não tiver dano, não tem. Se for inimputável, não tem. Se não ocorrer ato ilícito, aí é que não tem mesmo. Para a responsabilidade internacional, deve ficar comprovado um nexo de causalidade entre o Estado causador do dano e o ato ilícito. O nexo de causalidade ele pode ser uma ação comissiva, que seria intencional, ou uma ação omissiva, no qual, por exemplo, o Estado ele não cause, aliás, no qual o Estado fique ligado, o Estado, ação omissiva, perdão, é aquela no qual o Estado falta ao seu dever. Por exemplo, se fosse comprovado que realmente o vírus do coronavírus ele fugiu de um laboratório do governo chinês, na cidade de Wuhan, que também existe essa teoria, não é? Aí poderia alegar essa questão da negligência. Aí seria uma omissão, né? O Estado chinês foi negligente. Aí o nexo de causalidade se daria através dessa omissão. No caso, o que indica, mas também não há certeza absoluta, é que ele decorreu daquele mercado central da cidade de Wuhan, no qual animais vivos e animais abatidos conviviam ali, né? Que é bem típico da Ásia, esse tipo de mercado. Mas, assim, ninguém sabe exatamente a origem. O que se sabe, por enquanto, é que o vírus, por enquanto não, o que se sabe de certeza é que o vírus tem origem natural, porque ele foi analisado em vários laboratórios, e se ele tivesse sido um vírus desenvolvido em laboratórios como arma biológica, também aí existiria a responsabilidade do Estado chinês, né? Porque, por exemplo, esse vírus vazou, né? Em relação a isso, a questão de uso de armas biológicas aí poderia levar a um processo bem sério, né? Inclusive de crime contra a humanidade. Bom, pessoal, então é isso. O nexo de causalidade tem que ser estabelecido para a responsabilidade internacional ser configurada e pode ser estabelecida através de uma ação omissiva ou uma ação intencional comissiva. Se a responsabilidade for integral, não precisa de nexo de causalidade. Basta ter um nexo normativo. Por exemplo, se um satélite que cai aqui na Terra foi derrubado por um meteoro ou qualquer força da natureza, o Estado dono do satélite responde integralmente, porque aí não precisa, não tem, percebam, não há um nexo de causalidade, há um nexo normativo, porque o Estado é proprietário daquele satélite. O mesmo exemplo seria em relação ao objeto nuclear. Então, se uma usina nuclear vaza radiação de um estado para outro,
mesmo que esse vazamento ele tenha sido ocasionado, sei lá, um terremoto, pronto, daquela usina nuclear que teve no Japão, Fukushima, acho que vocês lembram disso, né? É interessante, os japoneses são um povo bem organizado. A usina nuclear que eles construíram, ela aguentava terremoto e maremoto, só não os dois ao mesmo tempo. E ocorreu os dois, aí vazou. Eu não sei se chegou a radiação a atingir outros países da região, mas se atingisse, e se atingiu, que eu não lembro exatamente se atingiu, né? O Japão responderia integralmente pelo dano, mesmo ali tendo sido ocasionado por um caso da natureza, tá? Professor, licença. Pode- Tinha uma questão no exercício do senhor sobre o ponto 8, justamente sobre essa questão do acidente nuclear. Eu não sei se o senhor se Lembro, recorda. eu lembro. Pode O senhor pode perguntar. falar um pouco mais sobre essa questão específica, porque eu tive dúvida nela. Você quer saber em relação à responsabilidade nuclear, né? Isso. Pronto, já já a gente fala, que eu acho que tem um tópico específico aqui que eu vou explicar com mais detalhes sobre isso. Tá bom, obrigada, professor. Mas eu vou falar, viu? Sim, a regra geral é a responsabilidade subjetiva que demanda a comprovação da culpa lato sensu, dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Pessoal, e aí tem uma diferença para o direito interno. Vocês que estudaram responsabilidade civil e que alguns até podem estagiar nessa área, como eu estagiei na minha época, eu pegava muito. Eu fui estagiário da Procuradoria do Estado, né? E eu gostava muito de. Eu trabalhava mais com execução fiscal, mas eu gostava muito de pegar questões de responsabilidade civil. Gostava mesmo de pegar e de. Inclusive, o procurador-chefe, que é Olímpio, que é irmão de Fred, nosso professor, gente boa também, os dois, né? São bem parecidos e são gente boa. Dois irmãos são gente muito boa. Gosto muito dos dois. Ele já sabia, ele já me encaminhava, né? E a responsabilidade civil do Estado, vocês sabem que, em regra, ela é objetiva, né? Ou seja, o Estado responde pelo dano causado, independente se comprovar a culpa. Já a responsabilidade internacional, em regra, ela é subjetiva. Ela só é objetiva ou integral naquelas circunstâncias em que os tratados internacionais indicarem que ela deve ser objetiva ou integral, tá? Então, em regra, ela é subjetiva. Valério Mausuoli, inclusive, já era para eu ter disponibilizado o artigo dele. Tem na plataforma da RT, que, se vocês quiserem olhar ainda hoje, tem um artigo de Valério Mausuoli na plataforma da RT, vocês podem acessar no portal da ACES, sobre a pandemia do coronavírus. Ele chega à mesma conclusão que eu, que a China, em suma, poderia alegar a excludente da força maior, porém, ele fala em risco. E uma coisa que ele esquece é que naquela circunstância não tem que falar em risco, porque em relação à pandemia a responsabilidade seria subjetiva, ou seja, não tem risco. A teoria do risco, ela trabalha em cima da responsabilidade objetiva e integral. Aqui é a questão da culpa, ou seja, como a regra geral é a responsabilidade subjetiva, o Estado só responde numa situação daquela se comprovar a culpa lato sensu, que engloba o dolo, e a culpa stricto sensu, né, que seria a negligência, a imprudência ou a imperícia. A responsabilidade absoluta só é admitida quando o dano decorre de objeto nuclear ou espacial. Pronto, aqui é que eu vou falar com mais detalhes aquilo que a nossa colega estava pedindo e que alguns de vocês já comentaram. Naquele exercício de fixação, gente, eu coloquei, inclusive, vocês devem ter notado, trechos de tratados internacionais, né? Então, os tratados internacionais é que demandam que a responsabilidade, quando o dano for causado por um objeto nuclear, uma usina nuclear, uma bomba nuclear, um objeto espacial, um satélite, um foguete, aí ela é absoluta.
Veja só, por que é que eu coloquei ali objetivo e integral? Eu entendo que responsabilidade objetiva é uma coisa e integral é outra. Mas tem autores que acham que é o mesmo tipo, a objetiva somente é uma responsabilidade. Aliás, a integral é uma responsabilidade objetiva extremada. Eu não sei, inclusive, se vocês quiserem me auxiliar em relação aos autores que vocês estudaram, eu não sei se os autores que vocês estudaram colocavam que responsabilidade objetiva e integral é a mesma coisa, porque as duas são fundamentadas na teoria do risco. Ou seja, se o Estado exerce uma atividade que comporte alto risco, como atividade nuclear ou espacial, ele responde por aquela atividade. Só que, como ela é absoluta, a integral, ela não cabe os excludentes, entenderam? A diferença da responsabilidade integral para a objetiva é essa. A responsabilidade integral não admite excludentes. Ou seja, mesmo que um caso da natureza, um terceiro, ocasione um dano, que aí caberia excludente, o Estado responde. E aí percebam que não precisa de um nexo de causalidade fático, basta um nexo normativo, porque esse nexo é estabelecido por tratado internacional. Então, algum de vocês lembram, quando vocês estudaram isso, se o autor que vocês trabalharam, ele dizia que responsabilidade objetiva integral é a mesma coisa? Aliás, é do mesmo tipo, só que uma não cabe excludente. Ou não lembram? Gente, vocês estudaram isso foi semestre passado, né? Dá uma mãozinha aí, pessoal. O senhor repete a pergunta, por favor, professor. Pronto, é o seguinte, quando vocês estudaram responsabilidade civil, a responsabilidade objetiva e integral era o mesmo tipo nos autores que vocês estudaram? Quando a gente estudou, professor, que eu me lembre, a gente estudou só a responsabilidade subjetiva e objetiva. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar da responsabilidade integral. Pronto, obrigado. A cadeira de Por nada. vocês, ela tinha 2 horas ou 4 horas? 2 horas. 2 horas, né? Quem dava era George, não. Isso. Porque com George, inclusive, eu tinha até proposto para ele para a gente fazer um artigo, porque, inclusive, eu já tinha discutido com ele para a gente abordar essa temática, né? Mas entenderam, pessoal? A responsabilidade integral tem autores que indicam que ela é uma responsabilidade objetiva, mas o que é que diferencia ela da responsabilidade a integral da objetiva? É que a integral é absoluta, não cabe excludente. Então, por exemplo, como eu estava falando aqui, se uma usina nuclear vazar radiação para outro país, o Estado responde, mesmo que aquilo tenha sido ocasionado por um terremoto, mesmo que aquilo tenha sido ocasionado por um maremoto, enfim, em qualquer situação, o Estado responde. Do mesmo jeito, um objeto espacial. Há poucos, aliás, acho que foi no passado, uma estação espacial chinesa estava para cair na Terra já por desgaste, já por uma situação assim, né? Ela já estava para cair. E ela poderia cair no Brasil, mas ela acabou caindo no Pacífico Sul. Então, o Estado chinês responderia integralmente se ela tivesse caído aqui no Brasil. Mesmo nesse caso, foi um desgaste, foi uma coisa assim que não era previsível, né? Foi algum problema que ela teve. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença, né? Qualquer coisa, falem no áudio. Sim, inclusive a gente já tinha visto isso. A responsabilidade direta é quando o dano foi causado por agente do próprio Estado. Aí não importa se é funcionário concursado, não importa se não é diplomata, não importa se é agente público, se é cargo comissionado como ministro, se ele causar um dano a outro Estado no exercício da função, viu? Aí a responsabilidade é direta do Estado, porque como vocês gostam de direito administrativo sabem melhor do que eu, o Estado atua por meio dos seus agentes. Já a responsabilidade indireta é quando o dano foi causado por pessoas ou entidades que estão
diretamente sob a responsabilidade do Estado, como, por exemplo, unidade da federação, colônias, protegidos e ações dos particulares. Unidade da federação é simples, né? Por exemplo, são os Estados-membros. Se Pernambuco causasse um dano ao governo da França, quem responderia é o Brasil. Ou seja, a República Federativa do Brasil como um todo, representada pela União. Então, gente, nesse caso aqui, a responsabilidade indireta. Caberia direito de regresso? Caberia e cabe. Sim, sem dúvida. Colônia. Um caso de uma colônia, quem responde é a metrópole. Então, por exemplo, se a Guiana Francesa causasse um dano ao Brasil, quem responderia era a França. Vocês acreditam que teve uma aluna nossa que uma vez colocou que se a Guiana Francesa, numa prova, causasse um dano ao Brasil, quem responderia era a Espanha? Aí eu coloquei assim, em letra vermelha bem grande. Por que seria a Espanha se a Guiana é francesa? E era até uma boa aluna. Aí, quando fui entregar as provas, eu chamei ela e perguntei, ô fulana, por que você colocou esse negócio aqui? De que se a Guiana Francesa causasse um dano ao Brasil, quem responderia era a Espanha. Ela disse, professor, é porque eu fiz a prova e não li depois. Eu fiz a prova rápido, estava com pressa e não li. Aí eu perguntei, você já viu aquele ditado, né? Escreveu, não leu, pau comeu. Mas, assim, eu acho que eu dei 3 ou 3,5 na questão. A questão dela estava bem respondida, mas tinha esse exemplo. Lembrou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que ele começava respondendo tudo certo no começo, aí no final dizia uma besteira do tamanho do mundo, e o professor Raimundo dava 0, né? Só que aí, obviamente, eu não ia dar 0, até porque o conceito da aluna estava correto, agora o exemplo é que matou. Então, da questão que valia 5, ela podia ter tirado 4,5, eu dei 3 ou foi 3,5, alguma coisa assim. Protegidos. Estado protegido hoje, eu acho que só tem um, que é Porto Rico, né? Porto Rico, se causar um dano, por exemplo, a qualquer outro estado, quem responde são os Estados Unidos. Porque Porto Rico é protegido dos Estados Unidos. Acho que vocês sabem disso, né? Inclusive, eles têm nacionalidade americana, eles podem votar para deputados, só não senador não, porque senador só que tem senador é estado. E ações dos particulares, que a gente vai detalhar já já. Particular aqui é a pessoa natural que não esteja exercendo cargo público, entenderam? Porque se for uma pessoa natural que esteja exercendo cargo público, obviamente, a responsabilidade é direta. E, claro, o dano tenha sido ocasionado na posição do cargo público. Por exemplo, aquela situação do ministro vai entrar, porque eu estava falando, eu entendo que ali a responsabilidade é direta. Ações dos particulares só se o Estado foi negligente. Certo? Só se o Estado foi negligente, ou seja, já reforça o caráter subjetivo da responsabilidade internacional. Então, lembra lá do caso da pandemia em relação à China? Como a gente falou, tudo indica que o vírus se espalhou a partir do mercado público. Então, ali foram particulares, comerciantes, que propagaram o vírus. Então, tem que comprovar ali que a China foi negligente para ver a responsabilidade internacional, né? Olha, pessoal, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, aí você disse, sim, mas se aqueles mercados não têm higiene ou tem problema de higiene, por que que não se responsabiliza logo? Porque a responsabilidade não é objetiva ou integral, né? Nesse caso, se aplica realmente a força maior, porque a gente sabe que qualquer lugar do mundo que tem problemas de desequilíbrio ambiental, problemas, pode ocasionar uma pandemia. Inclusive, muitos até se admiram porque uma pandemia não veio antes. A Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, e nesse caso eu fui no site da universidade, eu pensei primeiramente que era boato de vídeo no YouTube, que eu assisti até um vídeo no YouTube falando sobre isso, daquele canal Meteoro. Mas eu gosto sempre, é sempre importante que a gente vá diretamente na fonte pesquisar, né? Pronto, e foi verdade, inclusive eu vou citar no meu artigo, eu tenho o link
A Universidade de Johns Hopkins, no final do ano passado, ela fez um seminário simulando a ocorrência de uma pandemia. E isso ocorreu mesmo, acho que foi em setembro ou outubro. Tem lá no link que eu tenho informando quando foi. Gente, a pandemia surgia no Brasil. Sério, a pandemia surgia no Brasil e de lá se espalhava para o mundo inteiro. E eles colocaram que surgia no Brasil por simplesmente escolher o Brasil aleatoriamente? Não, é porque o Brasil, assim como na China, é uma área que tem muita degradação ambiental e é uma área que tem uma possibilidade de novos vírus que estavam na natureza passar para o ser humano. Então, na Amazônia, por exemplo, até hoje, eu estava depois lendo uma entrevista de um médico que trabalha com essa questão, infectologista, ele estava falando, a gente não sabe, no caso da Amazônia, até porque ainda não surgiu lá, né, um vírus desse que se espalhasse pelo mundo. A gente sabe que existe uma possibilidade de surgir. Agora, por que a gente diz que é força maior? Porque não sabe quando vai surgir, entenderam? Pronto, outro caso também que vai acontecer, e pode ocorrer nesse caso, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, eu diria até que Estados Unidos é mais provável que surja. Uma bactéria de infecção hospitalar que não existe antibiótico pronto para combatê-la. Isso vai ocorrer, gente. As indústrias têm cada vez feito antibióticos mais fortes, etc., porque é uma corrida, sabe? Agora, tudo indica, e isso já é anunciado há anos, em um determinado momento, principalmente em lugares que têm abuso de antibióticos, o Brasil é um lugar também que abusa de antibiótico, mas os Estados Unidos e a Europa abusam muito mais por serem países desenvolvidos, né? Uma bactéria por seleção natural vai surgir e não vai ter antibiótico para combatê-la, e isso vai gerar uma epidemia de infecção generalizada no mundo inteiro. Professor? Oi? Veja, eu vi tá rolando uma notícia aí de que um cientista não, né? Um Nobel, um homem que ganhou um prêmio Nobel de Medicina, que ele é Sim, francês. eu sei quem é. Ele, o senhor sabe, né? O senhor já ouviu falar que ele estava dizendo que, na verdade, o vírus ele foi realmente criado em laboratório e não foi naturalístico? O senhor ouviu falar sobre essa polêmica que teve aí? Eu vi, só que ele supõe, ele não apresentou nenhuma prova. E Nenhuma prova, né? ele não apresentou prova. Se ele tivesse apresentado prova, ou se ele apresentar prova, aí é outra história. Aí Porque é lá, responsável, né? exatamente. Mas ele não apresentou nenhuma prova. E também, pessoal, ele é daquelas pessoas que, por exemplo, tem polêmicas, apesar de ele ter ganhado o prêmio Nobel, o Nobel, como queiram. Por exemplo, ele é daqueles que defendem medicina, apesar que eu até gosto, eu uso até alguns produtos, medicina homeopática, né? Aí, e outras questões Entendi. também, entendeu? Então ele é uma figura um pouco polêmica, mas eu vi, mas ele não apresentou prova, ele supõe porque lá em Wuhan tem esse centro de pesquisa de vírus, né, também. Aham. Mas, assim, em relação a isso, o surgimento em laboratório, o que eu acho que poderia ter no máximo é ter vazado. Por exemplo, eles estavam pesquisando esse vírus e ele vazou. Pode ter ocorrido? Pode. Pode ter Mas que vindo no não mercado? Pode. seja por vontade deles, né? Seria que o senhor... E também que eles não tenham feito, porque muitos laboratórios no mundo, inclusive universidades aqui no Brasil, eles já analisaram que o vírus é como se fosse uma parcela de DNA, ele não tem o DNA completo igual a gente, né? Igual, por isso que muita gente fala que ele não é um ser vivo. E não foi verificado que ele seria um produto de laboratório. O máximo que eu acho que pode ter ocorrido é ele ter vazado, sendo desse instituto que tem lá em Wuhan, que é uma cidade muito importante, né? Ele pode ter vazado, e aí pode ser, ninguém vai saber, não tem como comprovar se ele vazou do mercado ou se ele vazou do laboratório. Entendi, obrigada. Mas que ele foi criado artificialmente, não, porque muita gente ao redor do mundo analisou e verificou que ele realmente era um vírus da natureza, né? Formas de reparação. Se o dano tiver expressão econômica, se for material, indenização pecuniária pode ocorrer também em bens. Na maioria dos casos, é definida em dólares americanos. Né?
O dólar americano é uma moeda muito interessante, porque não tem lastro monetário, acho que vocês sabem disso, ou seja, os Estados Unidos não têm reservas internacionais em outro valor que sustente o dólar. Até 71 tinha ouro, né? Tinha aquelas reservas gigantescas de ouro que eles mandavam. De 71 para cá, o dólar americano é lastreado nele mesmo. Ou seja, lá a garantia sou eu. Sem expressão econômica. Dificilmente um dano imaterial sem expressão econômica, ele vai ter uma indenização pecuniária no âmbito internacional. Isso é muito comum no direito interno, mas no direito internacional é raro. O que geralmente ocorre é o desagravo público, que é você fazer uma cerimônia pública. A desagravo público é parecido com o que a OAB faz para defender o advogado. Ela faz um evento, uma reunião, uma cerimônia, pedindo desculpas, ou, no caso, exigindo, né, desculpas. Então, isso é o desagravo público. Pedido formal de desculpa se dá através de ofício diplomático e a punição dos responsáveis. Olha, gente, pouquíssimos casos de dano imaterial no internacional são reparados economicamente. Para eu não dizer que eu não conheço um caso, eu conheço, que seria pronto. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses obrigaram a prostituição de mulheres chinesas e coreanas. Aí, nessa década, o governo japonês resolveu pagar a indenização. Inclusive, foi muito criticado porque acharam a indenização muito pequena. Mas repara, prostituição forçada, ela é um dano imaterial, né? Claro, existe a questão do dano físico, etc., mas, sobretudo, é um dano imaterial. E essas mulheres com 90, 100 anos de idade, agora é que eles vieram pagar alguma coisa pelo dano que elas sofreram na Segunda Guerra. O órgão judicial competente para discutir essas questões de responsabilidade internacional seria a Corte Nacional de Justiça em Haia, Países Baixos, que inclusive Mausooli e eu indicamos que essa pandemia da China, se for objeto de uma ação, e eu duvido muito que seja, no âmbito internacional, ela seria a Corte Nacional de Justiça. Alguma corte interna de um país poderia discutir a questão? Pode. Agora, em relação à submissão de estados a cortes internas, só se o estado, gente, ele autorizar, tá? Ele aceitar. Por exemplo, eu falei naquele artigo não, no vídeo sobre a pandemia, né? Que teve um contador de Rondônia que entrou com ação popular pedindo US$ 1 bilhão, 5 bilhões de reais, de indenização. Pronto, a China, ela se submeteria à Justiça Federal Brasileira só se ela quisesse. Francamente, conhecendo a China, uma ditadura, não aconteceria isso. Eles não aceitariam essa submissão, tá? Agora, já ocorreu vários casos de estados aceitarem a jurisdição. Pronto, uma coisa assim que foi muito comum e ocorreu também no Brasil. Judeus que tinham sido vítimas do Holocausto, que moravam aqui no Brasil, alguns até brasileiros, tem um brasileiro que deu uma entrevista no BBC, que ele foi para um campo de concentração, com mais de 90 anos, um senhorzinho espetacular. O depoimento dele é muito emocionante, se vocês quiserem depois procurar no site da BBC, tem lá a entrevista que ele deu. Muito lúcido, falando das experiências que ele sofreu, né, que ele perdeu os pais. Ele era nascido no Brasil, só que os pais eram húngaros. Aí eles voltaram para a Hungria, chegou lá, ele foi capturado e foi para um campo de concentração, né? Ele conseguiu sobreviver. Pronto. Muitos dos sobreviventes do Holocausto, que moravam no Brasil e em outros países, processaram o governo da Alemanha na justiça interna. A Alemanha, ela aceitou a maioria dos casos para poder pagar a indenização. Inclusive, os alemães, eles têm um processo de justiça de transição exemplar, tanto em relação ao período do nazismo, quanto em relação ao período do comunismo da Alemanha Oriental, né? Se algum de vocês já foi ou forem a Berlim, vocês vão ver que Berlim é cheia de espaços de memória em toda a cidade, dos dois períodos de autoritarismo que viveu, né? E é a coisa, inclusive, que eu mais admiro nos alemães. Então, os alemães, gente, eles aceitavam a jurisdição, por exemplo, da Justiça Federal Brasileira para beneficiar e pagar a indenização a essas vítimas do Holocausto, mas porque o governo alemão aceitava, entendeu? Não é porque seja obrigatório, não, aceitar a jurisdição de outro país. Senão você invoca
a excludente aí, né? Questões de responsabilidade internacional também podem ser resolvidas através de mediação e arbitragem. Existe um projeto, draft da Convenção Internacional de Responsabilidade, Convenção Internacional de Responsabilidade Internacional, aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 1996, que não foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, foi aprovada pela Comissão, mas ele é aplicável como princípios e costumes. Esse projeto... Oi, pode perguntar. No caso, o critério da Corte Internacional a optar pelo julgamento dessa situação na China seria mais uma pressão mundial, uma pressão dos estados, ou é a critério próprio, assim, que eles se reúnem e decidem? Assim, nesse caso, a China, que eu saiba, ela também faz parte. Que eu saiba, não, ela faz parte da Corte Internacional de Justiça. Então, qualquer outro estado que faça parte, ele pode processar, como você pode processar uma pessoa no tribunal, entendeu? Interno. Eu não estou dizendo que já foi aberto o processo e, francamente, eu duvido que seja. Por que eu duvido que seja? Porque vários países no mundo têm possibilidade de surgir uma pandemia dessa, tanto em relação a vírus, quanto, por exemplo, em relação a bactérias, como a gente estava falando naquela questão da infecção hospitalar, né? Países que abusam de antibióticos. Então, gente, nesse caso é por fazer parte da corte, tá? Certo, agora, professor. Isso não significa que a ação vai ser julgada procedente, por exemplo. Mas como a China faz parte da corte e qualquer estado, por exemplo, o Brasil faz parte da corte também, desde a sua fundação, né, o Brasil é um dos fundadores, o governo brasileiro diz, vou processar a China lá. Pode, pode. Isso garante, como qualquer tribunal, que a sua ação seja julgada procedente? Não, mas você tem o direito de ação, entendeu? O que a gente está falando aqui é só a questão do foro competente. Formas de reparação da responsabilidade internacional no projeto da Comissão de Direito Internacional da ONU. A gente tem a restituição, que seria você devolver, por exemplo, um objeto que foi tomado. Isso vale para troféus de guerra, isso vale para relíquias arqueológicas, qualquer objeto que o Estado tenha tomado indevidamente do outro, entenderam? Ou pode ser até o território que o Estado tenha ocupado do outro, porque conquista militar é proibida, a aquisição de território por conquista militar, como a gente vai falar no ponto 9 hoje em dia, né? Então, aí é restituir o objeto que foi trazido. Agora, é muito comum, inclusive, que os Estados entrem com ações na justiça internacional pedindo devolução de relíquias arqueológicas. Troféu de guerra, geralmente, quando se volta a ter relações diplomáticas depois de uma guerra, devolve. Troféu de guerra pode ser bandeiras, canhões, né? Etc. Indenização. Indenização aí seria o pagamento, né, pode ser de valor pecuniário ou de bens. E a satisfação. Satisfação, por exemplo, seria o pedido de desculpas, através de ofício diplomático, desagravo público. Vocês lembram daquele ditado que a gente dê? Eu quero uma satisfação, né? Não lhe dou satisfação. Então, satisfação é nesse sentido, de um pedir desculpas em alguma situação assim. Sim, outra coisa também bem importante. O projeto estabelece a possibilidade de pagamento de juros, caso haja necessidade, por exemplo, numa questão de indenização, se tem perdas monetárias, pode pagar juros, ou abatimento da indenização, quanto a vítima contribuiu, ainda que parcialmente para o dano, culpa concorrente. Pronto, Mausoli fala isso, e eu concordo com ele no artigo, que, por exemplo, alguns países que não tomaram as devidas providências na pandemia, se a China fosse responsabilidade, ainda tinha essa questão de verificar a culpa concorrente, né? E aí ele cita especificamente a Itália e até, numa certa medida, o Brasil também. Excludentes da responsabilidade no projeto da ONU. Esse projeto da ONU, ele estabelece algumas excludentes da responsabilidade internacional. Essas excludentes são bem parecidas com a da responsabilidade civil e o conceito praticamente é o mesmo, com algumas exceções. Né? Mas, lembrando, a excludente da responsabilidade, ela incide quando a responsabilidade é objetiva, mas não integral, e quando a responsabilidade é subjetiva, tá?
E aí, Mausoli e eu também acreditamos que a China poderia invocar a questão da força maior, né? A força maior naquela situação. Quando o dano for causado por consentimento do Estado, então se exclui a responsabilidade. Quando o dano decorreu de legítima defesa. Quando o dano ocorreu de uma contramedida. Contramedida, pessoal, é uma medida que um Estado adota, respondendo, por exemplo, a um ato ilícito que o outro Estado fez. Então, é um ato ilícito também, só que você praticou aquele ato ilícito porque sofreu um ato ilícito. Por exemplo, uma sanção que não seja aprovada por uma organização internacional. Então, se o Estado sofreu a sanção daquela, aplica ao outro a mesma sanção. Aí é contramedida. Força maior. Essa força maior, junto ao caso fortuito e a força maior, são eventos imprevisíveis, você não sabe quando vai ocorrer. Claro, existe uma possibilidade que ocorra, né? Mas aí já seria uma questão, a possibilidade que ocorra, tem que olhar a questão da teoria do risco. A força maior, ela junta tanto o evento natural quanto ao evento causado por forças humanas, tá? Que seria, professor, a classificada para o caso da China, né? A força maior, né? Ou seja, mesmo que a gente saiba que a China é um lugar que tem possibilidade de ocorrer uma pandemia, assim como o Brasil tem, os países da África têm, são essas áreas que têm degradação ambiental. Pronto, a epidemia da AIDS, o ebola, começou na África. A ebola nunca conseguiu sair da África porque o vírus é tão pesado que ele não consegue se... pesado, assim, em termos de manifestação, que ele não consegue se espalhar. Professor, esse virologista que eu falei antes foi o que descobriu esse vírus da AIDS que veio da África. O vírus da AIDS, acho que vocês sabem, né, como é que foi. Foi através da caça de animais silvestres, principalmente macacos. O sangue dos macacos entrou em contato com o sangue do caçador, o caçador foi ferido numa caçada. A tendência é que ele se relacionou com várias mulheres ou com várias pessoas diferentes, né? E aí se espalhou da África para o mundo. Então, ali ocorreu. Então, o vírus da AIDS surgiu na África. O HN1, que é o da gripe, inclusive circulou aqui no Brasil e foi apenas uma pandemia, só não foi tão virulenta a HN1 como foi há 100 anos atrás, porque o vírus da gripe, em diversas modalidades, porque ele é um vírus muito mutável, ele já circula e as pessoas têm uma certa proteção, né? Então, às vezes, a pessoa pegou um HN1, mas só teve uma febrezinha, uma gripezinha, entendeu? Mas surgiu no México, aquela coisa do HN1. Já o vírus da gripe suína, na própria China também, né? Então, gente, a gente sabe que todas essas áreas que têm degradação ambiental, inclusive o nosso país, tem uma possibilidade muito grande de surgir. Não sabe quando, mas que vai surgir, vai. Do meu jeito que eu estou dizendo, uma bactéria pesada de infecção hospitalar, ela pode surgir em qualquer área dessa do primeiro mundo, inclusive também no Brasil, porque existe um abuso de antibióticos. Pronto, uma coisa que ocorre muito, e provavelmente ocorre com vocês também, eu fico horrorizado quando minha filha, por exemplo, ela tem alguma virose e os médicos passam logo antibiótico. Né? Eu fico espantado. Por quê? O antibiótico, ele não cura vírus. Agora, ele ajuda a curar infecções oportunistas para não gerar, por exemplo, uma pneumonia. Então, por isso que eles passam quando tem aquelas gripes, etc. Eu tive um problema, que é uma besteira, um problema de micose, mas que as pessoas têm vergonha para pegar em qualquer lugar, etc., né, numa praia, numa coisa. Aí, primeiro, eu tomei um antibiótico de 5, 10 reais. Era aqueles, aí funcionou a primeira vez, mas quando voltou, não teve jeito. Aí eu fui na médica, fui na dermatologista, aí ela passou um de 60. Aí, repare, aquele outro primeiro já não servia mais, aí teve que passar um mais forte. Se voltar futuramente, acho que ela vai passar um de 600. Então, R$600. Então, a gente nota, por exemplo, que cada vez mais tem que pegar um antibiótico mais forte. E vai chegar a um ponto que não tem como resolver. Por isso que as indústrias farmacêuticas, elas ficam sempre inventando antibiótico novo. Que é uma corrida contra o tempo. Perigo extremo. Perigo extremo, pessoal, eles colocam no projeto em relação, por exemplo, a uma medida para salvar vidas num caso específico. E é por isso que eles diferenciam de estado de necessidade. Na minha opinião, eles podiam ter juntado estado de necessidade e perigo extremo
do mesmo jeito que eles juntaram o caso fortuito e força maior na força maior. Porque se a gente olhar aqui o projeto, que eu estou com ele aqui, vocês podem baixar esse projeto. Vocês podem baixar ele no link que eu deixei nas referências desses slides. O artigo 24 diz o seguinte em relação a perigo extremo. A ilicitude de um ato de um Estado em desacordo com a obrigação internacional daquele Estado se extingue se o autor do ato em questão não tem nenhuma alternativa razoável, em uma situação de perigo extremo, de salvar a vida do autor ou vidas de outras pessoas confiadas aos cuidados do autor. Esse é o artigo 24, perigo extremo. O artigo 25, estado de necessidade. Parágrafo 1º. Nenhum Estado pode invocar o estado de necessidade como causa de exclusão da ilicitude de um ato em desacordo com a obrigação internacional daquele Estado. Pronto. Eu entendo que perigo extremo está dentro do estado de necessidade. Só que aí ele colocou numa situação eminente para salvar vidas em algum evento, enfim. Eu acho que deveriam ter juntado os dois aqui, como juntaram força maior e caso fortuito em um só. Porque no direito interno a gente separa os dois, né? Caso fortuito e força maior. Renúncia do indivíduo lesado em caso de direito disponível. Referências estão aqui, né? Tem os 3 livros. O do Ildebrand Dacioli, atualizado pelo Paulo Borja Casella, o livro do Mauzuoli, né? Que eu sempre gosto muito dele, ainda que discorde alguns pontos, mas eu gosto muito dele. Esse projeto da comissão tem esse link aqui que vocês podem conferir, o projeto de responsabilidade internacional, e tem o livro do Rezec, que também é muito bom. Nessa parte de responsabilidade internacional, eu gosto muito do Rezec, até porque ele foi juiz, ministro do STF, e foi juiz em Haia, então ele tem uma noção bem prática disso aí. Gente, alguma dúvida do ponto 8? Acho que vocês estavam pensando que o ponto 8 eram os slides bem pouquinhos. Ah, tem uma pergunta aqui. Ah, Raquel, já respondi, né? Vocês viram que eram poucos slides, só que como tem muitos detalhes e como... Oi? Pode falar. Não, disse que o senhor respondeu sim, obrigada. Ah, tá certo, perfeito. Esse ponto, vocês repararam que o ponto 8 tinha pouquinhos slides, mas como o assunto está muito em evidência, eu demorei bastante para expor. Bastante, mas é importante o assunto. Porque eu fui citando assim muitos exemplos e tal, falei do projeto, mas o assunto, e inclusive se vocês pegarem os autores, vão ver que o assunto é bem pequenininho, mas tem muita coisa nele que a gente dá para discutir. Agora, pode ser que algum Estado abra algum processo contra a China na Corte Internacional de Justiça, e eu acho que dificilmente prosperaria, não só pela questão da força maior, mas porque, como eu disse, essa questão da responsabilidade internacional por situações de pandemia, a tendência é que se agrave daqui para frente. Ou seja, pode ocorrer em vários lugares. Agora, é claro, os chineses vão dar ajuda e suporte, até porque isso é uma forma deles projetarem. E aí sim, como a China é a potência que vem se despontando no mundo e logo, logo deve assumir o primeiro lugar como economia mundial, até para... Isso faz parte do processo que eles têm de se firmar no sistema internacional, de oferecer ajuda aos países, e os países deveriam aproveitar essa ajuda antes de ficar criticando, entendeu? Porque isso é uma questão política, pessoal. Essa discussão, não, foram os chineses que... Isso não leva a nada, né? O que é que se tem que pressionar os chineses é pedir o auxílio, pedir o equipamento, etc., né? E eles garanto que vão querer dar. Não, é isso mesmo, Maria Catarina. Na responsabilidade objetiva e integral, como ela trabalha com a teoria do risco, as duas, né, não precisa comprovar a culpa. Exatamente, é isso que você entendeu. As excludentes só cabem na objetiva, não cabem na integral. Agora, percebam, por exemplo, se vocês olharem aqueles artigos, acho que eu deixei lá na exercício de fixação, tem um deles que tem falando até que é objetivo e não cabe exceção. Então, ali você já sabe que é objetivo integral, ou seja, absoluta. Então, não cabe exceção, responde de todo jeito. Não cabe excludente de responsabilidade.
Gente, eu vou começar o ponto 9, porque é isso que a gente estava previsto. Inclusive, a gente já disponibilizou o exercício de fixação do ponto 9, tá? Então, vamos lá. Vou dar só um slide do ponto 9, tá? Até porque eu gosto muito de cumprir o cronograma. E o nosso cronograma, a previsão hoje era encerrar o ponto 8, que eu acabei falando mais. O ponto 9, assim, Exaú, o pessoal de direito não gosta muito não do ponto 9. Geralmente é o de RI. Mas tem aluno que adora. Por quê? Porque no ponto 9 a gente fala do território, o espaço aéreo, o direito do mar e domínio público internacional. Pronto. Eu vou fazer isso agora na segunda unidade e geralmente em outros períodos o pessoal de RI pede para eu excluir o ponto 8 responsabilidade, né? Mas essa turma atual está gostando, a anterior não gostou, mas essa atual está gostando. E geralmente o pessoal de direito pede para excluir ou ponto 9 ou 12. Que eles acham, esse ponto 9 tem muita coisa de geografia, que estuda o território, o espaço aéreo, o direito do mar e o domínio público internacional. Domínio público internacional seria aquelas áreas que não pertencem a nenhum Estado soberano, como, por exemplo, as regiões polares e o alto mar. O que é fora do mar territorial. Pronto, direito do mar, tem um aluno meu de RI, aqui, de Caruaru, agora ele está na Finlândia. Ele passou no concurso do Detran, aí depois desistiu e foi para a Finlândia lá fazer intercâmbio, já tinha ido, né? Aí tá lá, e ele adorava essa parte de direito do mar. E sabia mais do que eu, para dizer a verdade. Direito do mar, principalmente direito do mar e regiões polares. Ele adorava o assunto, ele dominava de uma forma. Eu orientei o trabalho, né? Mas ô César, e você sabe esse assunto aí mais do que eu, porque eu sei, assim, o básico para ensinar, não é dos assuntos que eu mais sei de direito internacional, não. Mas ele gostava muito. Então, o pessoal de RI gosta muito desse assunto. Direito, alguns gostam, outros não gostam, outros acham que é geografia, não sei o quê. Enfim, vamos começar, pelo menos, esse primeiro slide. O território é a área sob a jurisdição do Estado. Ou seja, jurisdição é a área, jurisdição é a capacidade que o Estado tem de impor e dizer qual é a norma aplicável dentro daquela localidade. Então, o território é a área no qual o Estado exerce a jurisdição. Como vocês lembram bem de processo civil, competência é a parcela de jurisdição que cabe a cada ente estatal. A jurisdição é una, processualistas adoram lembrar isso. Direito processual, eu saliento que é a área que eu menos tenho domínio do mundo jurídico, e em segundo lugar ficaria direito penal. Mas direito processual eu não sei nada, e principalmente depois que mudou os códigos, aí é que eu não sei mesmo, né? Porque quando eu estudei ainda estava na vigência do Código de 73, como vocês sabem, né? Aquisição e perda de território. Então vamos falar um pouquinho desse assunto, sobre quais são as formas de você adquirir e perder território. Primeira forma de aquisição de território é a descoberta, que se aplica o princípio terra nullius, que significa terra de ninguém. Descoberta, pessoal, pronto, é como aconteceu em relação aos portugueses no Brasil, em relação aos espanhóis em vários lugares da América Latina, Cuba, México, etc. Eles adquiriram ali invocando o princípio terra nullius. Aí você diz, sim, mas tinham milhões de indígenas. Pronto. Inclusive, eu também sou descendente de indígena, né? Da tribo Pancararu. E de português também, né? Eu sou o legítimo caboclo. Pronto, se algum de vocês disser assim, tem um exemplo de caboclo, lembrem de mim, eu sou um caboclo literalmente, né? Porque eu sou parte português e parte Pancararu. Meu pai, inclusive, era mestre da Sagrada Jurema, né? Na tribo, participava dos rituais, né? Tinha aquelas roupas e tudo mais. Eu não sou mestre, posso ser que seja um dia, se for receber o chamado, mas eu não sou, né? Sim, mas voltando aqui.
independente dos milhões de indígenas que haviam, pessoal, não existia um Estado. Então, quando diz terra nullius, terra de ninguém, é que não é terra de outro Estado soberano, entendeu? Porque as organizações indígenas, elas não formavam Estados soberanos. Tá? Os indígenas, só existia a noção de soberania na Europa. Então, mesmo, por exemplo, se vocês pensarem no México ou no Peru, que tinham civilizações magníficas, no México, por exemplo, os indígenas mexicanos faziam pirâmides do tamanho do Morro Bom Jesus. Subir na pirâmide, a segunda maior pirâmide do mundo não é no Egito, fica no México. As pirâmides mexicanas são magníficas, são do tamanho de morrinhos. Inclusive, as pessoas no início pensavam que eram morrinhos. O sítio de Teotihuacan, que fica perto da cidade do México. Só que aí foram notar pelo formato que era perfeito demais. Aí foram escavar e viram que embaixo da terra tinha pirâmide. Né? Tinha as pirâmides. Aí, inclusive, eu tenho foto no Facebook, se vocês quiserem olhar, das pirâmides, né? Magníficas. Mas, percebam, eram mais cidades-estados que dominavam territórios, como acontecia na Antiguidade, no Império Romano, do que estados soberanos. Estados soberanos só havia na Europa. Então, quando eles descobriram esses territórios, e aí houve massacres, houve genocídio, houve também a miscigenação, do qual eu sou produto, né, entre europeus e nativos, há uma aquisição de terra via descoberta, porque era terra que pertencia a nenhum Estado soberano. Agora, poucos territórios realmente eram terra de ninguém que os europeus descobriram, como as ilhas dos Açores, em Portugal. Lá não tinha ninguém. Cabo Verde, acredito também que não tinha ninguém, não tivesse ninguém ali. Mas são pouquíssimos. O resto tinha população nativa que foi vítima de genocídio. Terra derelicta. Terra derelicta, em latim, significa terra abandonada. Um exemplo disso é o Caribe. As ilhas do Caribe foram descobertas pela Espanha, a maioria delas por Cristóvão Colombo, que, como vocês sabem, estava a serviço da coroa espanhola. Porém, algumas ilhas pequenas, principalmente as ilhas menores, a Espanha não tinha interesse em ocupar, porque a Espanha já tinha muita terra, já tinha muita coisa para defender. E, primeiramente, os piratas de outros países, como Inglaterra, França, ocuparam essas ilhas, e depois o próprio governo, por isso que Piratas do Caribe, né? Tem até a série de filmes, né? Então, gente, o descobridor abandonou e depois veio um estado terceiro e ocupou aquela área que foi descoberta pelo primeiro, mas que foi abandonado. Um caso bem conhecido disso é em relação às Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, acho que o descobridor primeiro foi a França, depois a Espanha foi passada à coroa espanhola, e ali era uma área semi-abandonada, porque a princípio só pescadores de baleia, essas coisas ocupavam aquelas ilhas, e o Reino Unido veio e ocupou aquela área. A Argentina, alegando ser sucessora da Espanha no Atlântico Sul, e porque alguns pescadores argentinos também iam lá de vez em quando, mas não ocupavam permanentemente, porque é uma área extremamente fria, eles ocuparam aquelas Ilhas Malvinas. E nos anos 80, a ditadura argentina, já muito desprestigiada, retomou a força. Até muitos autores dizem que se a Argentina não tivesse retomado a força, a ditadura fez isso porque a ditadura estava desprestigiada, numa crise econômica, a quantidade de mortos na ditadura argentina foi absurdo, sequestraram muitas crianças também, então a ditadura argentina não vinha perdendo prestígio na sociedade. Se não tivesse ocorrido isso, muitos autores alegam que o Reino Unido teria acabado devolvendo. Agora, depois da guerra, a situação é outra, e principalmente porque também descobriram petróleo naquela área há poucos anos, né? Então aí torna a situação mais difícil. Então o Reino Unido adquiriu ali, alegando o princípio da terra derelicta, ou seja, era de fato da Espanha, mas o governo argentino, como sucessor da Espanha, não ocupou aquela área corretamente, e lá os ingleses ocuparam e adquiriram as Ilhas Malvinas, e hoje tem uma pequena população de origem britânica lá, não é de origem argentina. E o Reino Unido, pessoal, ocupou também várias ilhas do Caribe com base nesse processo, alegando que estava abandonado, e lá estava realmente, né, como eu disse, a Espanha não tinha interesse em ocupar todas as ilhas do Caribe, só as maiores, como Cuba, e já tinham muita terra também, né?
Então, eles ocuparam. Mas tem um caso que é muito engraçado, que o Reino Unido foi vítima do mesmo princípio que eles tanto invocaram para adquirir terras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido ele fez uma plataforma de observação fora do mar territorial britânico para verificar aviões que vinham bombardear o Reino Unido, né? Aviões da Alemanha nazista. Pronto. Tinha uma plataforma dessa que ficou uns 20 anos sem ninguém ocupar. Aí um major do exército inglês, reformado, né? Ou seja, aposentado, ele começou a usar lá para pescar. Começou a usar lá para pescar. E aí, gente, em pouco tempo, acho que ele conversou com alguém da área, algum professor, algum juiz, ele se declarou príncipe daquele lugar e fundou um estado, alegando que era o menor estado soberano do mundo, que chama Sealand. O governo inglês ingressou com a ação da Justiça da Inglaterra pedindo a desapropriação, aliás, a reintegração de posse, desapropriação não, desculpem, a reintegração de posse, mas um próprio juiz inglês disse o seguinte, olha, tinha mais de 20 anos que o governo britânico não ocupava aquela área, e aquela área é fora do mar territorial. Então, deu todo o direito ao major. Aí, esse major já morreu, isso foi nos anos 60, né? A família dele vive hoje de vender selos, de vender camisa de futebol, de vender títulos de nobreza. Inclusive, eu comprei um, né? De barão, eu comprei. Só eles mandam um diploma todo bonitinho para você. Aquilo não vale nada, só para você colocar na parede, né? E se vocês quiserem dar de presente a alguém, custa, acho que, por exemplo, o título de cavaleiro, de sir, custa 30 libras, de barão custa 50, as camisas, selo, moeda, eles vendem, alegando que é o menor país do mundo, né? Se chama Sealand. Vocês podem, eles entregam aqui no Brasil também, se quiserem comprar algum título. Vou dar um título, por exemplo, para minha irmã de Lady, vou me comprar um título de nobreza, vou ser a condessa, entendeu? Eles vivem de vender esse souvenir. São souvenirs, você pode comprar tanto lá no Reino Unido quanto pedir pela internet. Mas eu achei engraçado que eles usaram um princípio jurídico que o Reino Unido invocou várias vezes e por isso tinha um precedente legal contra o próprio Reino Unido, percebam. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Contiguidade. Contiguidade é a aquisição gradual de território próximo ao Estado. Isso ocorreu muito em relação ao Brasil e em relação à Rússia, né? O Brasil e a Rússia começaram como estados menores e foram aos poucos incorporando as áreas vizinhas. No caso do Brasil, aquela área definida pelo Tratado de Tordesilhas era quase 3 vezes menor ao território que a gente tem hoje. Porém, e é ajudado pela União Ibérica, entre a coroa da Espanha e Portugal, os brasileiros foram ocupando principalmente as áreas da Amazônia, do Centro-Oeste, e incorporando ao nosso território aos poucos. Na Rússia foi parecido, né? A Rússia tem origem no leste europeu, e a Rússia foi se expandindo até chegar no extremo oriente e depois no continente americano, no Alasca, que mais tarde eles venderam para os Estados Unidos. Então, é a ocupação gradual, a aquisição por contiguidade. Que, aliás, acho que tem essa modalidade de direitos reais, né? Conquista. Conquista, gente, é a aquisição de território através de força militar. No âmbito europeu e, no geral, no âmbito internacional também, houve o fim a partir de Napoleão, ou seja, a partir de Napoleão Bonaparte, da derrota de Napoleão Bonaparte, não se admite mais a aquisição de território via conquista, mas ocorreu em outras áreas. O melhor exemplo disso seria os Estados Unidos e o México, no final, por volta de 1850, né, os Estados Unidos e o México entraram em guerra, e os americanos adquiriram aquela área que vai da Califórnia até o Texas, que até hoje muitos estados e cidades têm nome em espanhol, como Nevada, Colorado, Novo México, cidades como São Francisco, Los Angeles, né? Tem realmente, ali foi uma conquista. Foi paga uma indenização ao México, simbólica, porque já não se permitia mais a conquista, até porque os mexicanos perderam quase 50% do território nessa lapadinha aí. É através de guerra, professor? Não Sim. De guerra? Mas hoje não é mais permitido, não.
E um dos últimos casos que teve foi esse dos americanos em relação ao México. E o interessante é que nesse tratado estabelecia o seguinte: os mexicanos que vivam nesses territórios, que querem continuar vivendo, poderia ocorrer, e que os Estados Unidos respeitariam os direitos dos mexicanos nessas áreas, depois. Né? Que, inclusive, com aquela polêmica do muro, até foi lembrado disso. Sim, mas quando houve a incorporação desse território que vai da Califórnia ao Texas, os americanos se comprometeram a respeitar os direitos dos mexicanos naquela região, né? Inclusive, antigamente eles não tinham nem controle. Aliás, antigamente não, acho que até os anos 60 e 70 era praticamente sem controle aí de vida de mexicanos ali. Inclusive, muita gente ia para colher laranja e voltava para o México, né? Tinha esse movimento sazonal, tá? Não tinha muito, mas também não tinha muita imigração permanente. Eles iam, trabalhavam no laranja, principalmente na colheita, e depois voltavam. Ô, professor, Oi? nesse aspecto, os mexicanos que ficaram no continente onde os Estados Unidos conquistou, aí eles recebem a nacionalidade americana ou Receberam. permanecem mexicanos? Receberam. Ok. Inclusive, tem casos de famílias até ricas, produtoras de uva. Pronto, quem começou a plantar uva na Califórnia, que na Califórnia a uva de referência é a Pinot Noir, que eu não gosto. Não sei se algum de vocês gosta de Pinot Noir, eu não gosto muito. Eu acho ela muito fraquinha. Eu não gosto, mas é a uva de referência deles. Foram mexicanos de origem espanhola que começaram ali. Eles receberam a nacionalidade americana. Também tem até um caso bem curioso, acho que é no Novo México, de descendentes de judeus espanhóis, de sefaraditas, que até hoje existe a comunidade lá. Então, sim, eles receberam o direito a ter a nacionalidade. Mas, além desse direito de nacionalidade, os americanos se comprometeram a respeitar os mexicanos que adentrassem naquele território que tinha sido do México, sabe? Cessão onerosa. Cessão onerosa é a compra, né? O exemplo que a gente tem, pronto, os Estados Unidos compraram vários territórios. Há pouco tempo, Trump queria comprar a Groenlândia da Dinamarca, mas os próprios dinamarqueses disseram, não, o povo da Groenlândia é quem decide isso e a Groenlândia não está à venda. Professor, Oi. mas recentemente não teve conquista também de território por meio de invasão de Israel, né? Que Sim, conquistou ali uma parte perfeito. do Egito, depois devolveu a eles, né? Exatamente. Israel devolveu ao Egito e devolveu também a Jordânia. Isso. Não só o Egito, que Israel fez a paz com a Jordânia e com o Egito. Mas não fez com a Síria, não devolveu as colinas de Golã à Síria. Então, inclusive por isso é que o mais recomendado é reconhecer Israel, e o Brasil fazia isso até o governo Bolsonaro, reconhecer Israel nas fronteiras de 67. É porque ele devolveu aos outros ele devolveu porque eles só queriam reconhecimento, né? Como a Síria nunca Sim. reconheceu, eles, então não devolve. Exatamente, ele trocou, Israel trocou, o que não é ilegal, percebam, não é ilegal. Você fazer parte, tudo bem, a gente devolve a Península do Sinai com o Egito, né? O Egito, inclusive, tinha... Pronto, a última guerra que Israel teve com o Egito, Israel ganhou, mas apanhou pra caramba. Apanhou mesmo. Certo? Inclusive, a primeira-ministra Golda Meir, quando ela viu que estava perigando os árabes ganharem, e principalmente os egípcios, que eles são a maior força, né? Ela mandou ativar as bombas nucleares, porque se eles conseguirem ganhar, a gente vai responder com bombas nucleares. Mas não ocorreu, graças a Deus, né? Não foi preciso ela ativar as bombas, e Israel acabou ganhando. Israel, na minha opinião, tem a melhor força militar hoje do mundo, não é americana. Quem tem de segurança sabe o que eu estou dizendo. O custo-benefício, a eficiência, as Forças Armadas de Israel têm. Israel, gente, pode derrotar qualquer estado do Oriente Médio. Agora, Israel tem paz se ele derrotar qualquer estado, entendeu? Então, nesse caso, Israel fez correto, exigiu o reconhecimento em troca da devolução de territórios. E a Síria, por exemplo, ainda ocupa as colinas de Golã, porque a Síria não quis reconhecer Israel, né? Então, essas áreas ficam naquela coisa, ou seja, não se admite mais conquista, então fica nesse ato aí. Pronto, os americanos compraram a Louisiana da França,
que é aquela região que, pronto, começava em Nova Orleans e ia até a divisa com o Canadá. Nova Orleans, Orleans é francês, né, o nome. Então, aí explica que foi fundada pelos franceses. Eles compraram o Alasca da Rússia por uma mixaria, inclusive uma área muito rica em minerais, ouro, petróleo, em 1967. Na época foi muito criticado, mas hoje em dia se viu que deu um lucro imenso. E tem a questão do Acre, que o Brasil comprou a Bolívia. O Brasil também comprou território, tá? No caso do Acre, pessoal, o Acre era território boliviano, o governo brasileiro reconhecia isso, porém era ocupado principalmente por seringueiros nordestinos, a maioria do Ceará. E quando os bolivianos tentaram ocupar o território, mandaram o exército, os seringueiros botaram o exército da Bolívia para correr, a bala. Se o Brasil, na época, o nosso ministro era o Barão do Rio Branco, se o Brasil fosse outro, mandava o exército brasileiro ocupar e não pagar nenhum centavo, porque se seringueiro nordestino já botaram os bolivianos para correr, imagine o exército. Mas o que é que o Barão do Rio Branco fez? O Barão do Rio Branco era uma pessoa que acreditava na paz enquanto mecanismo da política externa e acreditava no princípio da boa vizinhança. Ele respeitava todos os estados vizinhos, não importasse a sua força, né? Mesmo um estado mais fraco como a Bolívia. Então, ele ofereceu 2 milhões de libras, ofereceu a construção de uma ferrovia chamada Madeira Mamoré, que não deu certo, muita gente morreu de malária, etc. E ainda mandou 2 cavalos brancos de presente ao presidente da Bolívia só para fazer um agradinho. Então, o Acre foi comprado, era território boliviano mesmo. Sessão gratuita. Sessão gratuita é quando um país cede parte do seu território gratuitamente. Não existe, isso é guerra. O exemplo que a gente tem é na Guerra Franco-Prussiana, que os franceses cederam a Alsácia-Lorena em 1870, mas repare, isso era uma forma só de mascarar a conquista militar. Em 1918, quando a Alemanha foi derrotada, os franceses pediram o território de volta, que é uma área de divisa entre a França e a Alemanha. Então, não existe cessão gratuita. Decisão política de organização internacional é quando a organização internacional ela especifica que um território vai ser administrado por um Estado, geralmente no processo de independência. Pronto, já que a gente estava falando do caso Israel, quem administrou Israel foi o Reino Unido, a mando da Liga das Nações e depois da ONU, até quando Israel tivesse condição de se tornar um Estado independente. Percebam que a decisão política de organização internacional ela é provisória, né? Até aquele Estado ter condição de ficar independente. Fundação direta são aqueles Estados mais antigos que surgiram através de uma fundação, às vezes até mitológica, né? Como Roma surgiu a partir dos gêmeos Rômulo e Remo, a França através dos reis francos, capetinhos, a Inglaterra através da unificação de vários reinos na Idade Média, né? E aí vai. Emancipação é independência no caso das colônias, né? Como é o caso do Brasil. Então, houve essa emancipação, né? O país se torna independente. Às vezes também territórios e províncias. No caso, o Uruguai, não esqueçam que era uma província brasileira, Cisplatina, né? Se tornou independente e virou Uruguai. Inclusive, o Brasil tem esse caso, né? De um estado que se tornou independente a partir do Brasil. Acho que só. Por hoje a gente já deu, não foi? Vocês estão satisfeitos? Estão satisfeitos ou querem mais? Acho que já deu, né? A gente já viu muito assunto hoje, muita coisa importante. Acho que por hoje está suficiente, professor. Eu também acho. E aí, pessoal, como sempre, eu recomendo, façam pelo menos o exercício do ponto 8, terminem hoje, né? O do 9, quiser deixar para a semana que vem, que a gente vai terminar esse assunto semana que vem, e tem coisas que vocês ainda não viram, que está lá, mas do ponto 8, aproveite esse tempinho que a gente dá para vocês, pode colocar já presente, Exaú. Quem for, quem quiser já coloca presente e pode ir saindo. Faça um exercício e aproveite esse horário que a gente dá, até porque eu não gosto de dar o horário fechado, porque eu acho que fica cansativo você dar esse horário fechado e também dar um tempinho para que você responda esses exercícios e façam pesquisas. Agora, qualquer coisa, sempre podem mandar um e-mail nesse horário, eu estou disponível para vocês, né, que eu fico organizando as coisas. Ok, professor. Eu e a Alana, a gente vai reforçar junto no grupo da sala essa necessidade de, se possível, fazer o mais rápido
adapto que foi esse exercício de fixação que o senhor disse. Não se Sim, preocupe, inclusive não. os que se vencem essa semana. Eu agradeço a vocês. Nem esse reforcinho para o pessoal, né? E outra coisa, Certo. aí eu já vou lançar, terminou o exercício, o prazo, na outra semana eu já lanço as faltas, né? Até para as pessoas ficarem cientes, tá? Mas eu agradeço, eu sei que o problema nem é tanto com a turma de vocês é uma turma bem participativa e tem feito, mas a gente dá um reforço porque tem gente que não faz, sempre tem alguém que não está fazendo, então façam. Então, obrigado, Ok, gente. Bom deixar. dia para vocês e até Bom semana que dia. vem, tá? Até semana que vem, professor. Quem não colocou presente, coloque. Bom dia, Lana. Até mais.